Olá, aqui é Paulo Adair para mais um Papo Net, recebendo nesta vez Danilo Ribeiro, gerente de marketing e produtos da Mimac Brasil, que é formado em economia e MBA em gestão de vendas. Já há 10 anos trabalhando na Mimac Brasil. Danilo, bem-vindo aqui. A Mimac ela tem uma linha de impressoras aí 3D, né? E eu gostaria que você começasse aí dizendo, porque as impressoras 3D têm sido a grande solução que o pessoal tem encontrado para resolver as questões cruciais aí de EPIs e do fornecimento que está tão dificultado com essa pandemia de ordem global, né? Me fala um pouco sobre isso aí, por favor. Bom dia, Paulo. Obrigado pela oportunidade da gente ter essa conversa. Espero que seja bastante produtiva e com o máximo de informação possível para a gente repassar para o mercado e para o pessoal que está nos vendo. Então, a Mimac, só contextualizando um pouquinho de quem é a Mimac, um minutinho. A Mimac é uma empresa japonesa. Sim. Que ela tem a especialização maior no mercado de 2D, né? Impressoras solvente, sublimação, com tecnologia de impressão UV. Nós chamávamos antigamente de grandes formatos, não é isso? Isso, perfeito. São as impressoras de grandes formatos. Eu sou daquela geração que ainda usa as expressões mais antigas, viu? Não tem problema. São plotters, né? São plotters de impressão, plotters de recorte, são inkjets, né? São plotters que trabalham através de jato de tinta. E uma das formas de entendimento da Mimac para o futuro. Mas agora já trabalha, desculpa interromper, agora já trabalha com vários suportes, né? Tecido e outros materiais. Né? Sim, trabalha com vinil, lona, tecido. Na verdade, a tecnologia de impressão UV nos permite trabalhar em qualquer substrato, né? Sejam substratos para decoração, industrial, enfim, qualquer tipo de material que tenha uma capacidade de receber a tinta, é possível de se imprimir hoje em dia. E essa evolução dos mercados de impressão fez com que a Mimac, inclusive, buscasse alternativas de aumento de portfólio, né? E uma das questões que a Mimac mais visualiza para o futuro é o incremento da impressão 3D. Então, nos últimos 2 anos, vamos colocar dessa forma, a Mimac vem trabalhando o desenvolvimento dessa tecnologia internamente. Então, hoje, dentro do portfólio da Mimac, nós temos 3 equipamentos de impressão 3D e nós estamos aprendendo sobre esse mercado, tanto quanto o mercado está aprendendo sobre esse mesmo mercado. É algo bem novo, né? Algo bem revolucionário, bem inovador, né? Sim, a tecnologia 3D, ela começou ali no final dos anos 80, começo dos anos 90. Então, estamos falando de uma tecnologia que tem 30 anos apenas, sendo que somente nos últimos 15, 20 anos ela foi repassada para o mercado popular, vamos dizer assim, com o incremento das impressoras desktop. Hoje você, Paulo, você, Danilo, qualquer pessoa consegue ter uma impressora 3D dentro de sua casa, fazendo um investimento ali de R$2.000, R$3.000, R$5.000. Sim. Né? Então, a gente está aprendendo a mexer com isso, tanto quanto a população em geral. E a gente tem visto realmente com essa questão da pandemia e com a necessidade das pessoas estarem em suas casas ou não estarem realmente fazendo as atividades que eram normais do dia a dia, as pessoas procurando alternativas, e uma das alternativas tem sido exatamente o uso de impressão 3D para dar suporte a hospitais, a clínicas, enfim, a quem precisa, né, a quem está precisando aí se defender, principalmente no primeiro momento da pandemia, na qual se foi feito muito trabalho para desenvolvimento das máscaras hospitalares, né? Sim, então, o suporte das máscaras hospitalares estão sendo feitos através de um pool de empresas ou mesmo pessoas físicas que tinham impressoras 3D em suas residências e montaram diversos grupos regionais. Então, você tinha grupos no Paraná, grupos no Rio de Janeiro, grupos em São Paulo. O chamado mercado maker, né? Os makers. Sim, né? e eles se uniram de uma forma muito grande a ponto de conseguir gerar volume. Né? Hoje as impressoras 3D elas têm uma dificuldade ainda de ter escala de produção, né? Então ela não é feita para produções em massa, mas com o volume de pessoas e a somatória das máquinas que cada uma dessas pessoas tinham, foi conseguido, num primeiro momento, gerar volume de material para atender a hospitais, a redes de clínicas que estavam dando suporte nos primeiros casos aí do Covid-19, né? Então foi uma ação bastante interessante, a gente pôde participar
através de um parceiro, que é a empresa chamada 3D Time. Eles também estão nessa corrente conosco e muita gente se uniu para fazer isso. Perfeito. E, bom, essa questão aí foi uma revolução, né? Eu acho que para a Mimac também, que vinha trabalhando com grandes formatos, era um trabalho muito voltado para o mercado técnico de arquitetura, de construção, de um mercado bastante especializado, se E com o advento dessa impressão UV, desses múltiplos suportes, algumas pessoas até usam a expressão impressão das coisas, né? Porque parece que agora você pode imprimir em qualquer coisa, né? Parece que você pode imprimir qualquer coisa em qualquer coisa. É sensacional essa mudança. E essa mudança é o quê? Em menos de 5 anos, talvez? Alguma coisa assim? Nesse tempo, inclusive, que você está na Mimac, né? Você está há 10 anos aí na Mimac, você pegou toda essa mudança, né? Toda essa revolução tecnológica, não? Dentro da Mimac, a gente está trabalhando isso nos últimos 2, 3 anos no máximo. Então, assim, para a gente mais novo ainda do que para o mercado. Puxa vida. Mas a gente pode dividir a impressão que a gente tem é que vocês estão nisso há bastante tempo. É engraçado isso. O mercado de impressão 3D, ele parece bastante o que já foi o mercado de impressão convencional no passado, né? Sim. A gente pode hoje dividir o mercado de impressão 3D em dois segmentos, vamos colocar assim, né? Você tem um segmento industrial, na qual você fala de equipamentos de grande porte, investimentos de milhões, inclusive, né? Que são equipamentos para estarem dentro das indústrias, inclusive já tendo a possibilidade de criar peças e criar produtos que vão estar dentro ou sendo usados nos carros, nos aviões, enfim, não são mais apenas prototipagem, né? Elas são, inclusive, hoje peças que fazem parte de produtos. Então, a gente tem esse mercado industrial. Produto de linha mesmo, produto spare parts de linha, né? Perfeito. Peças de reposição mesmo. Não só de reposição, mas para pequenos volumes, linha, produtos que são peças de linha para serem colocados com uma peça original, inclusive, é isso? Perfeito, isso mesmo. Olha, que peça que vai ser original. Isso eu desconhecia, eu achava que era usado mesmo para spare parts, como peças de reposição. Aliás, inclusive, eu até conversei recentemente com alguém, e ele me falou que era muito bom para resolver questões de logística, porque às vezes demorava 45 dias para chegar uma peça de um determinado equipamento, e ele podia, enquanto não chegava, fazer uma impressão 3D esperando a peça original. Mas não, você está me dizendo que então a peça original, inclusive, pode ser feita em 3D já. Os dois cenários são reais. Perfeito. Existe... Nossa. O que acontece? Nesses últimos 30 anos, vamos colocar como 30 anos esse período de impressão digital, sim, existe um desenvolvimento muito grande, né, da própria impressão. E a popularização da impressão faz com que cada vez mais pessoas ou mais empresas olhem para essa tecnologia e desenvolvam mais a cada dia alternativas. Então, lá no começo da impressão 3D, ela trabalhava muito a questão da prototipagem. Então, uma indústria ia desenvolver uma peça e ela fazia um protótipo em 3D para verificar se os encaixes estavam certos, se ela cabia dentro da linha de produção. A partir do momento em que o produto 3D estava aprovado, ia ser produzido uma matriz para injeção de plástico, para usinagem, enfim, qualquer coisa do tipo. Ela começou nesse sentido, só que ela foi evoluindo e ela continua sendo usada para fazer protótipos e matrizes. Ela é usada para fazer peças de reposição. Dentro das indústrias, ela é usada para fazer gabaritos de processo. Então, é feito um gabarito para que seja usado dentro de uma linha de produção. Sim. E ela também, hoje em dia, está sendo usada para peças finais. Esse é o produto industrial, vamos colocar assim, né? É o topo de linha. É o topo de linha. A gente vai ter as indústrias aeroespaciais, as indústrias automotivas. E quais o material que essas impressoras usam? Porque a gente, quando fala de impressão 3D, a gente imagina geralmente plástico. Mas não é só plástico, né? Tem outros materiais que podem ser utilizados. Hoje usa-se bastante a questão do plástico, né? Do PLA, do ABS, PTG, enfim, nylon. Você tem impressoras que trabalham metais, né? Trabalham titânio, enfim, tem uma série de materiais que já vão para a linha
realmente de produto final mesmo, né? Que dão resistência mecânica. Que trabalha com alguma liga metálica, alguma coisa nesse sentido. Sim, já trabalha nesse sentido, sim. Esse mercado industrial, nós estamos falando realmente das maiores empresas do mundo, né? E aí a gente pode continuar dividindo esse mercado, além do industrial, com uma linha desktop, que é um mercado onde o Danilo pode ter uma impressora, o Paulo pode ter uma impressora, qualquer pessoa pode ter. E esse mercado desktop, a gente pode colocar empresas de prestação de serviço, né? Que tem equipamentos menores, mas que permitem entregar ao mercado tantos produtos ou até mais produtos do que os equipamentos industriais permitem. Então, hoje, empresas que terceirizam esse tipo de serviço trabalham na engenharia reversa de peças, trabalham fazendo mock-up de embalagens, trabalham fazendo dentro de uma linha mais de propaganda e marketing, com personalização. Você mesmo comentou sobre a necessidade de fazer troféu em algum momento, sobre o mercado de brindes corporativos. Brindes, eu imaginei. Miniaturas, né? Miniaturas de pessoas. Hoje a gente consegue ser escaneado, por exemplo, e em 24 horas, por exemplo, ter uma peça em miniatura, né? Colorida, inclusive, né? Com possibilidade de ser colorido. Sim. Já existem softwares de open source, softwares livres aí no mercado, onde você joga várias fotografias de um objeto, você fotografa ele ao redor dele, com várias 30, 40 fotos que você tira, e ele calcula e faz um modelo em 3D para você mandar para uma impressora. Achei fantástico isso quando eu vi isso. É sensacional. Eu acho muito legal, Paulo, que lá nos anos 2000, metade de 2000, 2005, acho por aí, acho um pouquinho mais, final dos anos 2000, 2009, por aí, quando houve o início das impressoras desktop, o conceito que foi colocado desde o início foi muito bacana. Foi de que as empresas que iniciaram esse processo, eles colocaram que toda a criação do equipamento ela ia ser open source. Ou seja, eu consigo hoje construir uma impressora 3D dentro da minha casa. Sim. Porque eu tenho acesso à forma com que é feita uma impressora 3D. Então, isso fez com que a evolução também do segmento fosse muito rápida, porque contextualmente, da mesma forma que foi aberto no início do processo, hoje continua aberto e qualquer melhoria que é feita dentro de um equipamento ou dentro de um processo continua sendo open source a ponto das pessoas poderem consultar. Então, é muito bacana a possibilidade realmente de se construir tecnologia em casa, né? É possível fazer isso com o que foi ensinado pelos criadores das impressoras desktop. Sensacional. E me diga uma coisa, eu queria fazer uma pergunta aqui, não sei se é uma pergunta, se a resposta vai poder ser dada, né? Porque, na verdade, vocês estariam na feira, em alguma feira agora, nesse primeiro semestre? Vocês estariam? Sim, vocês estariam. Nós tínhamos 3 feiras agendadas para esse período, que era uma feira em março, a FESPA. A FESPA Digital Print. A FESPA Digital Print. Em julho, a Future Print. A Future Print, né? Que seria agora, em julho. As duas em São Paulo, mais focadas em comunicação visual, né, e gráfico. Uhum. E nós estaríamos também na Febratex, que é uma feira em Blumenau sobre a indústria têxtil. Sim, conheço da F100, do Elvio Pompeu, conheço bem. Isso, perfeito. Exatamente. Conheço bem essa turma. Ele vai dar uma entrevista, ele vai bater um papo com a gente aqui a semana que vem. Bom, mas que legal. E me diga uma coisa, e as novidades dessas feiras? Você pode falar alguma coisa ou você está aguardando para quando tiver a feira presencial? Não, então, nós tínhamos previsão de alguns lançamentos, né, nessas feiras, né? Mudou um pouquinho nossa programação, porque a gente está tendo que se adaptar. Acho que como todo mundo está tendo que se adaptar. Um pouquinho você está sendo modesto, né? Porque realmente mudou muito. Mudou completamente, né? Mudou completamente. Tudo, 100%. Inclusive os nossos planos de lançamento. A gente deve manter agora os 2 equipamentos que nós iríamos lançar, provavelmente com previsão aí para final de maio, começo de junho, para que seja feito isso. A ideia do presencial nesse momento, ela praticamente não existe, né? Porque por mais que a gente tenha a volta ao trabalho, provavelmente muito em breve,
a gente imagina que um evento de grande magnitude não vai acontecer nesse primeiro momento, né? Então, elas estão reagendadas, se eu não me engano, para setembro, né? A próxima feira acho que seria em setembro. Eu participei de um evento voltado para o mercado de promotores de eventos, né? Dos grandes promotores de eventos. E apesar de que alguns estão otimistas de que talvez em julho comecem a voltar as primeiras feiras, a maioria foi bem taxativa, dizendo que para voltar num volume parecido ou em algo parecido ao que nós tínhamos antes, mesmo com todos os cuidados, né, de isolamento social, de precaução social, vamos dizer assim, eles estão apostando que vai ser lá para o final do ano mesmo. Que o segundo semestre deve ter alguns eventos, mas vai ser com algumas restrições ainda, porque não temos ainda um ambiente muito claro, né? Um cenário muito claro do que está acontecendo. Dependemos de números, né? Essa é que é a verdade, né? Então, os números é que vão definir em que velocidade nós vamos retomar as atividades. Mas eu espero que seja, como esse promotor de feira falou, esse especialista em feira falou, que já comece em julho. Eu também gostaria. Mas voltando aos seus lançamentos, então vocês estão preparando aí para soltar no começo do segundo semestre? Ou vocês vão tentar alguma coisa virtual, alguma coisa online? Perfeito. A ideia nesse momento, a gente tá trabalhando com algumas diretrizes que são importantes, acho que, de nós passarmos para o mercado, que nós, como fabricante de equipamentos, a gente tem algumas diretrizes. E uma delas, talvez a mais importante, é a nossa manutenção do emprego, né? Nossa manutenção de mão de obra. Então, a diretriz principal nesse momento que a MIMAC tem é que nós estamos tomando todas as ações para que nós não tenhamos nenhum tipo de redução de quadro. Sim. E como é que nós estamos trabalhando isso? A redução de despesas, lógico, faz parte do cenário atual, mas principalmente a gente está fazendo com que as pessoas trabalhem home office, né? Com que elas possam não estar home office, elas estarem trabalhando home office, sim, né? Porque tem que transformar esse período que as pessoas estão nas suas residências num período que seja útil, né? Que seja produtivo e que nós tenhamos resultados através disso. Então, a gente tem feito o desenvolvimento de muito treinamento nesse momento. Então, o start desse momento de pandemia foi: precisamos treinar e qualificar cada vez melhor, não somente os nossos colaboradores, como os nossos distribuidores, como, num segundo passo, ao mercado. Sim. O segundo passo que nós vamos tomar com relação a isso nós precisamos mostrar ao mercado, continuar mostrando ao mercado o que nós temos de produto. Então, nós vamos fazer os lançamentos, ou mesmo que não sejam exatamente os lançamentos, mas nós vamos mostrar ao mercado aplicação, conteúdo, conhecimento, o que as máquinas fazem, e não com o objetivo nesse momento de gerar exatamente venda, mas cada vez mais de informar ao mercado das possibilidades de negócios, para que, quando nós possamos ter algum tipo de retorno da reclusão, né, retorno do isolamento, as pessoas já possam voltar mais preparadas para retomar o trabalho, para retomar o mercado, ou para fazer coisas novas, ou para buscar sim, novas alternativas. Porque claro, é muito claro, me parece muito claro que muita coisa vai mudar depois desse período. É verdade. As pessoas e as empresas vão olhar para o mercado de formas diferentes. Então, dentro disso, está incluído o lançamento de novos equipamentos. Perfeito. Bom, já fica o convite para você voltar aqui no Papo Net para dar essas novidades quando elas saírem, por favor. Não, sem dúvida, porque estão bem alinhadas exatamente com as necessidades que o mercado tem nesse momento. Inclusive, um dos lançamentos é um equipamento em 3D, voltado mais para o mercado de marketing mesmo, de propaganda. Então, ela não é industrial no sentido de geração de peças para metal mecânica, essas coisas. Ela é mais visual. Então, a gente vai com certeza apresentar isso ao mercado, a gente vai buscar formas de fazer isso, e a gente imagina que nesse primeiro momento vai ser virtual, vai ser através de ferramentas online, né? Não tem outra alternativa. Perfeito. Mas no futuro breve a gente volta a trabalhar com os nossos 5 showrooms no Brasil, gerando eventos, gerando conteúdo, e nas feiras que foram postergadas, foram adiadas, nós como players, né, como empresas que estarão presentes no evento como expositores, a gente vai continuar dando apoio aos eventos, continuar fazendo essas feiras, porque visualizamos que é uma ferramenta e uma forma muito importante da gente estar no mercado.
Perfeito. Danilo, a gente está chegando ao final aqui do nosso tempo no Papo Net. Agradeço muito aí a sua presença, as suas informações, foram muito importantes aí para os nossos seguidores. Eu gostaria que você deixasse suas considerações finais aí para os nossos seguidores, tá? E já fica o convite para você retornar aqui quando tiver as novidades, os lançamentos aí, quando começar a clarear, né? Quando essa neblina, essa poeira começar a baixar dessa crise toda do coronavírus. Muito obrigado. Paulo, eu que agradeço. Queria deixar muito claro para todo mundo assim, a opinião pessoal e a opinião da MIMAC, claro. Acho que todo mundo está passando por esse momento de dificuldade, mas que isso vai ter um fim, isso vai ter um término, isso vai passar e a gente tem que tentar passar por isso da melhor forma possível. Então, a gente precisa fazer a economia girar de alguma forma nesse momento. Então, a gente precisa manter as pessoas consumidoras da forma com que elas possam consumir nesse momento, seja online, seja presencial de alguma forma. Mas que se for presencial, que se cuidem, né? Que tomem as devidas precauções conforme as normas da Organização Mundial de Saúde, enfim, o uso de máscaras, uso de luva, distanciamento social, enfim, uma série de coisas. Mas que isso vai passar, isso é um momento bastante difícil, complicado, mas que vai ter fim. E que, tendo fim, tudo volta gradativamente ao normal e a gente, como fabricante, como player de equipamentos, está à disposição para o mercado, para poder dar suporte e tentar ajudar na medida do possível com qualquer uma das necessidades que o mercado precise. Perfeito, Danilo. E que esse normal, esse novo normal para o qual nós vamos voltar, seja um normal onde nós estejamos mais preparados, mais precavidos, tomando mais cuidados, né, para que a gente não volte a ter uma crise como essa no futuro. E que a gente tenha uma recuperação econômica e social forte aí, assim que essa crise passar. Pessoal, esse foi o Papo Net, mais um Papo Net aqui com Danilo, da MIMAC Brasil. Foi uma experiência interessante, com informações muito legais, aí, muito inclusive alinhadas com o momento que nós estamos passando. E fica aí o convite para vocês curtirem, compartilharem, comentarem, questionarem, protestarem, sugerirem novos temas, questionarem, tá? A gente repassa aqui qualquer questionamento, qualquer dúvida que vocês tenham sobre o que nós apresentamos, sobre o que nós falamos aqui. E lembrando sempre, somos uma sociedade cada vez mais colaborativa e pela primeira vez nós temos as ferramentas para fazer essa colaboração de forma online, de forma imediata, em tempo real. Então, utilizem essas ferramentas, nos acompanhem nas redes sociais, se inscrevam, ativem as notificações, fiquem ligados aí no Papo Net e a gente se vê no próximo bate-papo aqui no Papo Net. Até mais, obrigado.